Bom dia, irmãos, graça e paz. Como é bom estar na casa de Deus, né? O salmista, ele diz lá no capítulo 84 de Salmos, versículo 10, diz o seguinte: que um dia na casa do Senhor vale mais que mil dias em outro lugar. E muitas vezes nós vemos pessoas assim, que perderam o prazer de estar na casa do Senhor, que perderam a motivação de vir à casa de Deus. E isso Deus falou muito forte comigo a respeito disso. E a gente chega em alguns lugares, tem pessoas ali que estão ali motivados, buscando, vem com aquela alegria no seu espírito, sorridentes, porque eles vão buscar ao Senhor, eles têm prazer em estar na casa de Deus. Meus queridos, tenha prazer em vir à casa de Deus, não fique em casa assistindo qualquer coisa. Que prazer que você tem? Se Deus te chamou, é hora de você vir, se alegrar e abençoar outros que estão ao seu redor. Eu me lembro quando eu estava a trabalho no interior de São Paulo, e eu chegava na igreja de manhã, alguém chegou para mim: mas, irmão, você chega aqui com um sorriso. Eu falei: porque eu tenho prazer de estar na casa do meu Deus. E isso tem que ser marcante na nossa vida, na nossa jornada de fé. Hoje Deus vai falar com você. Deus tem plano para você, Deus tem promessa para você. E quando Deus falou comigo esses dias sobre as promessas de Deus, eu falei: pastor, Deus tem me dado uma palavra e eu preciso repartir com os irmãos, eu preciso repartir com a igreja, que é impossível estar na casa de Deus e não ter as bênçãos do Senhor. É impossível você não ser abençoado se você está junto com Deus, se você trilha o caminho do Senhor. É algo de você estar vibrando. Não chegue aqui e fique tímido. Nós não podemos ser tímidos na presença de Deus. Temos que estar com o nosso espírito regozijante, alegres na presença de Deus. E Deus me levou a alguns textos sagrados, alguns textos das Escrituras, para que eu pudesse averiguar aquilo que a palavra de Deus queria que eu entendesse, para que eu pudesse passar para vocês nesta manhã. Hoje Deus vai fazer a diferença na sua vida, à medida em que você está conectado com essas promessas, à medida em que você se conecta com essas promessas. Deus tem o melhor para você. Diga para o seu irmão: Deus tem o melhor para você, porque a bênção de Deus vai se cumprir na minha vida, a bênção do Eterno vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir na tua família. E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, no capítulo 13, versículo 14 de Gênesis, que diz o seguinte: a promessa de Deus a Abraão. Esse é o título da Bíblia, a promessa de Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que se separou dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo e de um lado a outro, porque eu a darei a você. Amém?
Meus queridos, voltando ao início do chamado de Abraão, Abraão, ele foi chamado por Deus, e diante de toda a sua trajetória, ele foi caminhando. Ele não ainda, Deus chamou ele não tinha ainda a certeza onde, que terra que o Senhor havia dado, havia prometido para ele. Ele estava, olha, vai, segue a minha agenda é para você seguir, o caminho é para você seguir. E Abraão continuou a sua jornada, ele chegou, e Deus chama ele. Antes disso, ele, dentro desse chamado dele, quando ele estava em uma determinada região, houve uma fome naquela região, e ele teve que ir para um lugar onde não era o lugar que Deus tinha prometido ainda para ele, não era a terra prometida dele. O Egito não era a terra prometida dele, não era o que Deus tinha prometido para ele. E Abraão, dali ele sai, ele continua, e aí nós vemos que no versículo que nós lemos agora, onde Deus chama ele, é aqui onde eu te chamei lá abaixo, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Sai do lugar. Eu não sei como que você está, eu não sei como que você vive, em quais promessas você está ancorando a sua fé. A minha fé está ancorada em Deus. Você precisa ancorar a sua fé naquele que prometeu, e aquele que prometeu, ele é fiel e justo para derramar sobre você, para cumprir o que prometeu. Ele prometeu a Abraão, olha, eu vou te dar essa terra. Está vendo essa terra que você está vendo agora? É esta terra que eu vou te dar. Mas antes disso ele passou por outras dificuldades, mas até então ele, já tendo conhecimento desta terra, já conhecendo essas promessas que Deus já havia mostrado para ele, ele chega um momento da sua vida e fala: mas como que eu posso ser pai de multidões? Como que eu posso ter uma descendência se eu não tenho nenhum filho? Aquilo que tu me prometeu, eu ainda não tenho. Como, Deus? Como que isso pode acontecer? O único herdeiro que tem no meu clã, o único efeito que tem na minha família é um empregado, é o filho do meu empregado. E Deus chama ele: não, você vai ser pai de multidões. E quando ele está ali no capítulo 18 de Gênesis, quando aqueles 3 homens chegam na tenda de Abraão, Abraão viu aqueles 3 homens, e no versículo 18, 9 e 10 fala que aqueles 3 homens, chegou este anjo perto de Abraão e disse: olha, cadê a tua mulher? Cadê a tua mulher? O anjo vem trazer a notícia, vem trazer as boas novas. Diga: Deus está trazendo boas novas para mim nesta manhã. Fale para o seu irmão: Deus vai trazer boas novas para você. Deus está trazendo as boas novas dos céus para você. E ele diz: olha, ela está na tenda. E Deus fala aquele anjo fala para Abraão e diz: olha, daqui na primavera eu vou voltar, e a tua mulher vai estar com a promessa. A tua mulher vai estar com a promessa. Meu irmão, isso é momento de a gente se pular de alegria. Isso é momento porque nós estamos vendo aqui aquilo que Deus prometeu se cumprindo. Ora, nós temos dificuldades de crer. Nós vivemos um tempo em que as pessoas esqueceram que Deus é Deus de promessas, e que a promessa dele vai se cumprir. É hora da gente sair do nosso comodismo. Quando Deus disse para Abraão: sai da tenda, vem aqui. Nós temos que sair da tenda da nossa incredulidade. Nós temos que sair da tenda do nosso comodismo e buscar a promessa que ele prometeu para mim e para você. Buscar esta promessa, porque essa promessa, ela foi feita lá no passado, mas para se cumprir no presente, você tem que ver. Ele falou: cadê a promessa que tu me fez lá atrás, quando o Senhor me chamou? E Deus foi caminhando, olha, agora sim, a Sara,
vai te dar um filho. O teu filho, agora você vai ser o mesmo de verdade, você vai ser o pai de multidões. Você vai ser aquele que eu chamei, e esta bênção vai ser de geração a geração, porque nós somos frutos da fé do crente Abraão, daquele que se converteu, daquele que achou que teve essa convicção em Deus, e acreditou, e seguiu posicionado na promessa. Ora, o que nos falta a mim e a você é posicionamento. Posicionamento de fé, posicionamento de crer nas promessas de Deus. Dê um glória a Deus aí, não seja tímido. Vamos aí, dar um glória a Deus aí, povo de Deus. Se você crê no Senhor, se você crê nas promessas de Deus, dê um glória a Deus. O Espírito Santo te enche de graça, o Espírito Santo te enche de poder. E se você está aqui hoje é porque você é um milagre desta promessa. Você não veio por acaso a esta terra, você é fruto da promessa de Deus, que um dia você foi gerado, você nasceu. Olhe para os seus olhos, quanto que você pode enxergar este horizonte, quanto que você pode enxergar este horizonte, você enxerga a distância até os seus olhos não conseguirem ver mais o infinito. Isso é promessa, meu irmão. A promessa que você olha, e você, esses dias, é umas coisas muito loucas. Eu estava andando, e Deus me fez parar assim na rua, e fala, por que você está em pé? Por que você está em pé? Quem te segura? Aí eu comecei a pensar, nossa, é muito louco o homem andar, se locomover, não cair, passa um vento, você segura a tempestade. Bate um vento em cima de você, você não é uma estátua. Você foi chamado para adorar aquele que é o maior, aquele que fez os céus e a terra. E ainda que você esteja desanimado, não há espírito do inferno que possa vencer a fé de um crente, ou a fé de aquele que tem a sua fé ali firme na promessa de Deus. Abraão se manteve firme, mantenha-se firme na promessa. Creia que Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que o que pensamos, do que o que pedimos, porque Ele é quem fez a promessa. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! As promessas de Deus. E o que são promessas, pastor? As promessas são declarações de Deus a nosso respeito, são declarações de Deus para nós, são coisas que Deus falou antes da nossa existência. Antes de Abraão existir, Deus já havia planejado: eu vou chamar aquele, no meio dos incrédulos, no meio de um povo que não crê, eu vou chamar Abraão, e ele tem um coração, e eu sei que ele vai me seguir. Como o pastor Márcio falou aqui, da fé, da caminhada de Abraão, até entregar o seu filho. Meus irmãos, isso é maravilhoso, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente sabe que as promessas de Deus, elas podem ser cumpridas. O nosso chamado e as suas promessas antecedem a nossa existência. Isaac, o filho da promessa, não existia. Deus já havia liberado esta palavra na vida do crente Abraão, que este seria pai de multidões, que este seria pai de multidões. Quando nada existia, Deus chama Abraão e diz: vou fazer de você uma grande nação. Essas promessas também são para nós que acreditamos na palavra de Deus. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e os que te abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não, nós como cristãos, eu vejo alguns cristãos amaldiçoando outros. Meus irmãos, isso é anti a palavra de Deus, é antibíblico. Você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que dizer: Deus, tenha misericórdia deles, põe as tuas mãos, porque Cristo não amaldiçoou ninguém. Você tem que declarar a palavra de Deus. Você tem que viver esta palavra dentro do seu espírito, queimando no seu espírito. Você tem que viver. Você tem que viver que nem Pedro e João, quando estavam indo para o templo, onde tinha aquela pessoa que estava ali esmolando, pedindo esmola.
ele cheio da palavra de Deus, cheio da promessa de Deus, cheio daquilo que eles tinham aprendido com Jesus Cristo, disse: olha, o que eu não tenho o dinheiro que você pede, eu não tenho as moedas que você precisa, mas algo eu tenho diferente, algo eu tenho que pode mudar a tua vida, eu tenho a bênção de Deus. Levanta-te daí, sai, ergue-te, levanta, sai. É assim que a promessa de Deus, é assim que um crente tem que andar, cheio do Espírito Santo, cheio desta palavra, cheio deste ânimo, cheio de regozijo, e não se deixar levar pelas palavras tolas que as pessoas falam, pelas palavras insignificantes que para um cristão, ele tem que ter consciência de que aquele que está nele é maior do que o que está no mundo, é maior do que as palavras má que lançam contra você. Aliás, o profeta Isaías já diz que nenhuma palavra forjada, nenhuma maldição lançada contra você vai se cumprir. Ela não vai se cumprir se você está ali arraigado na fé, se você ali cumpre com os requisitos, com as promessas de Deus. Deus derramará sobre você bênçãos, Deus derramará sobre você e cumprirá com a sua palavra. Diga: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Fala para o teu irmão: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. E um dos motivos mais que Deus falou comigo é que lá no capítulo 28 de Deuteronômio fala das bênçãos e maldições. Fala das bênçãos e maldições. E essa palavra falou muito ao meu coração. Oh, aleluia. E Deus fala lá no capítulo 28 de Deuteronômio, no capítulo das bênçãos e maldições, diz o seguinte: se você obedecer fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muitos acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Essa promessa de Deus: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem, em tudo que você colocar as suas mãos, em tudo que eu pôr as minhas mãos. Deus, mediante a promessa de Deus, mediante a vontade de Deus, o reino de Deus, as promessas do reino de Deus se cumprirão na minha vida. E o tema dessa mensagem é as promessas do reino de Deus. Você precisa conhecer as promessas do reino de Deus, e você poder acessar essas promessas através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Continuando: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Virão e vocês por um caminho, e os atacares virão a vocês por um caminho, e por 7 caminhos, e por 7 fugirão. Olha, não importa por onde as dificuldades venham, por onde o inimigo possa estar se levantando, quais as trincheiras que ele levantou contra você, quais são as setas. Você pode dizer, quando você pode declarar a palavra de Deus, dizer: olha, você vem por um caminho, quando vem aqueles maus pensamentos, quando você está ali numa deprê, olha, você vem por um caminho, espírito de desânimo, você vem por um caminho, espírito de depressão, mas por 7 você vai sair. E saia todo o pensamento mal da minha vida. Saia todo o pensamento mal.
O Senhor fará de vocês, o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos dele. Então todos os povos da terra que vocês pertencem, que vocês verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Não é que você tem que ter medo das circunstâncias. Você não precisa ter medo das circunstâncias. Você tem que acreditar que aquele que está em você é maior do que tudo o que está acontecendo, do que tudo que se apresenta ao seu redor, do que toda a atmosfera negativa. Você acredite. É eles que têm que fugir. Eles vêm por um caminho e por certo eles têm que fugir. Mas é preciso que nós tenhamos essa segurança na palavra de Deus. E em 2 Coríntios 1:20, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito desta segurança na promessa de Deus. Pois quantos forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus mantenha cada promessa que faz. Quando caminhamos em comunhão com Cristo, íntima com Cristo, temos segurança de que cada promessa que Deus fez nas Escrituras está disponível para nós. O amém é dele, o amém é pronunciado, o sim de Deus é quando nós estamos com esta comunhão íntima com ele, quando nós conhecemos, quando nós temos essa certeza, quando andamos conectados com ele. Essa verdade deveria nos motivar a procurar nas Escrituras cada uma das suas promessas, para podermos meditar no potencial que elas têm para a nossa vida. São promessas de Deus para mim e para você. Essa verdade deveria nos motivar a procurar nas Escrituras cada uma dessas promessas, para podermos meditar no seu potencial que elas têm para a nossa vida. Jesus prometeu que quando você pede por algo que está dentro da sua vontade, ele dará o que pediu. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, parte B do versículo. Então nós temos que ter essa segurança. Temos que acreditar e seguir posicionado. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Nós podemos acessar as promessas que Deus tem para nós. Elas estão disponíveis para cada cristão. Quando Deus faz uma promessa, Ele deseja que você experimente o que Ele preparou. Experimente o que Deus preparou para você. O problema é que muitas vezes é que nós não acreditamos e muitas vezes nós mesmos sabotamos o nosso destino profético. Sabotamos aquilo que Deus profetizou a nosso respeito. Então, meus queridos, é hora de nós crermos e acreditarmos. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas com o nosso braço, através da nossa força. Muitas vezes Deus trilha um caminho e nós queremos fazer o contrário. Queremos fazer do nosso jeito. Mas a palavra de Deus nos ensina que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Porque a vontade de Deus, a vontade dele
é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, não são os seus pensamentos. Meu desejo é que você saia daqui hoje com uma expectativa de viver cada promessa de Deus. Você sair daqui com essa expectativa de viver o melhor de Deus na sua vida. Vai ter dificuldade? Vai. Abraão, ele enfrentou dificuldade. A jornada de Abraão não foi fácil. Até mesmo ter que abrir mão do seu próprio filho. A jornada de Cristo também não foi fácil. Após ser batizado, ele ouviu uma palavra de Deus dizendo assim: ó, tu és o meu filho amado, em ti eu me alegro, em ti eu me comprazo. Ele segue dali, ele sai dali e vai para o deserto, e ali ele fica 40 dias jejuando, se fortalecendo. Nós vamos ter jejum esta semana. Meu querido, é hora de você entrar, engrenar na busca de Deus, buscando o novo de Deus. E Jesus se fortaleceu. E quando quiseram fazer ele rei, torná-lo rei, à força, ele fala: aqui não, eu vim com um propósito, eu estou aqui posicionado para o que eu fui chamado. Eu fui chamado, eu estou aqui, estou posicionado naquilo que o Pai me enviou para cumprir com o propósito de salvação, para cumprir, para que eu e você pudéssemos ser salvos por Ele. Quando o inferno foi lá, quando Satanás tentou ele por várias, colocando as suas tentações, levou ele até aquele alto, como me mostrou todo o império. Olha, você vai ser o maior aqui, ó. Eu vou te dar tudo isso aqui. Ele fala: não, eu tenho um propósito maior. Eu estou firmado. Eu estou firmado na promessa que o meu Pai me fez. Ele resistiu, posicionado na promessa de Deus. Sai daqui, Satanás. Não tente o Senhor teu Deus. A Bíblia, muitas vezes a gente fica, às vezes, murmurando: será que Deus esqueceu de mim? Será que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida? E eu gostaria de ler com vocês Números, capítulo 23, versículo 19. Alguns aí que bom de Bíblia aí já sabem, já conhecem o texto, né? Pastor Márcio já viu, né? Eu não preciso nem abrir a boca, ele já sabe qual é o texto já, né? Capítulo 23, 19. Que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, Ele jamais se arrepende daquilo que Ele prometeu. Ele não volta atrás. A promessa que Ele fez para mim e para você vai se cumprir. Talvez ela esteja demorando, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Basta a gente confiar. Agora, meus queridos, quais são as vozes que você está ouvindo? Que tipo de vozes você está ouvindo? As vozes do medo, da insegurança, ou dos seus amigos, ou dos influencers, daquele que você vai lá, o do horóscopo. Às vezes você vai lá, olha lá, puxa vida, deixa eu ver o que essa pessoa aqui, essa pessoa influente aqui da internet, dos meios sociais estão aqui falando. O
que estão dizendo? O que os economistas estão dizendo? É bom você ter o conhecimento, mas a sua confiança tem que estar em Deus. É bom você ter um conhecimento de mercado, para onde que está indo a economia, mas a tua confiança não tem que estar acima desses homens. Porque se você crê na promessa de Deus, vão acontecer as coisas, mas você vai permanecer firme. Eu confio na promessa de Deus. Quantas pessoas que no meio da crise estão crescendo, estão sendo abençoados, porque ele depende exclusivamente de Deus. Ele acredita na promessa de Deus. E aí virão as palavras negativas, virão pessoas que não conhecem a palavra de Deus para tentar desanimar e até mesmo fazer você desistir da sua promessa. Quando você chega e conta o seu sonho para alguém que anda desconectado com a realidade das promessas de Deus, essas pessoas vão tentar desanimar, ou vão tentar, puxa vida, aquele cara tem um plano ali, e vão tentar roubar os teus planos. Eu conheço a história de um pastor que ele contou um sonho, que Deus tenha misericórdia. Ele contou um sonho para um pastor, e aquele pastor tinha já estava com uma certa influência. Ele pegou aquele gancho que o irmão deu, aquele plano que o pastor tinha, aquele sonho que o pastor tinha de fazer, e ele colocou. E foi uma bênção. Mas ele deveria conversar ao irmão: eu gostei da tua ideia, eu gostei dos teus planos, eu gostei daquilo que você planejou, que você pretende fazer no reino de Deus. Mas não, ele simplesmente pegou a ideia como se fosse dele e colocou isso em prática. E muitas vezes surgirão pessoas que não são cristãs para tentar desanimar, para tentar fazer com que você desista. Foi assim que aconteceu com José. José, ele teve um sonho, esse episódio, a escritura diz lá em Gênesis 37, no versículo 5, 18, do 11 ao 18, dos 5 ao 11 e do 18 ao 20, fala dos sonhos de José. José, ele teve um sonho, e os seus irmãos tentaram por todos os meios, fazer com que isso não se vingasse, que esse sonho não fosse para frente. E tentaram: vem ali o sonhador, vem aquele ali que sonha tudo, que tem tudo, que sabe. O sonho de José, a bênção estava no futuro, a bênção que Deus estava anunciando estava no futuro. E eles tentaram matar José. Eles tentaram matar José, mas José, ele permaneceu firme. Ele foi vendido como escravo. Ali ele chegou do Egito, ele foi preso. A mulher do Potifar tentou seduzi-lo. José ficou ali amargando prisão. Mas a promessa de Deus, o seu posicionamento de fé, o seu posicionamento na promessa de Deus, não deixou com que ele perdesse a sua confiança em Deus. Ele se agarrou na promessa de Deus, ele se agarrou naqueles sonhos, e ele foi coroado. Depois que ele sai daquela prisão, depois que ele sai daquele calabouço, Deus o honra. Deus foi lá e o honrou. Meus queridos, preciso crer na palavra de Deus. Eu fico tremendamente vibrando quando eu leio a palavra de Deus, porque ela contém palavras de vida eterna. Ela contém palavras que nos motivam, palavra que nos dá a direção, palavras que nos guia. Foi assim com José, quando ele teve sonhos e seus irmãos ficaram com ciúmes e atentaram contra a sua vida. Mas José sabia que Deus era com ele. Confiou mesmo quando enfrentou a prisão injustamente, e as promessas de Deus foram cumpridas na sua vida. Deixe Deus agir na sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Talvez você esteja se perguntando: será que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Claro que vai.
A Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. É os planos da palavra de Deus para você, para mim e para você. Eu é que sei, mas a palavra de Deus diz ainda. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, que nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. A sua mente jamais imaginou, mas a promessa de Deus é para você. O apóstolo Paulo, ele fala lá num texto, eu não me lembro, recordo se é Filipenses 4:13 ou é 12, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo fala, olha, eu ainda não alcancei tudo aquilo que eu tenho buscado, mas eu prossigo, avançando para o prêmio da soberana vocação. Isso é ânimo, isso é vontade. O Paulo passou por dificuldades, foi preso, foi chicoteado, mas ele continuava ali firme, motivado pelo prêmio que Deus havia prometido. E a tua bênção final vai estar quando você estiver lá, face a face com Ele. Quando você for sair desta terra, quando Deus te levar, a tua bênção final vai estar lá. Enquanto isso aqui você vai buscando, as bênçãos de Deus vão acontecendo, Deus vai abrindo porta, você vai continuando caminhando na carreira da fé. Alguns homens de Deus me chamam muita atenção pelo seu posicionamento de fé. E isso nos faz a não desistir da bênção de Deus. Um deles foi Caleb. Caleb recebeu, os espias, eles foram em missão para ver a terra de Canaã. E esses espias lá, esses 12 homens, foram lá, verificaram, fizeram todo um levantamento, fizeram todo um trabalho minucioso. E eles trouxeram esse relatório para Moisés. E foi um relatório pavoroso, que amedrontou as pessoas, que causou um alvoroço no meio do povo. Mas ali diante de 2 homens posicionados, Caleb se levanta e diz: subamos e possuímos, lá tem promessas, lá tem tudo o que nós precisamos, é a terra que mana leite e mel, mas os inimigos não vão subsistir, porque aquele que está conosco é maior do que eles. Um dos nossos maiores problemas é quando nós focamos naquele que é maior que nós, nos nossos problemas, aí nós fracassamos. Mas quando nós olhamos para aquele que tem as promessas, nós avançaremos, nós vencemos. Foi assim que Caleb falou: não, subamos e possuímos, e vamos possuir a terra, vamos lá. É assim, quando alguém te fala: ó, irmão, vamos fazer isso. Quando o pastor te chama para fazer isso, vamos lá, Deus está conosco. Aqui está um chamamento para oração e jejum, vamos lá. Se eu não puder jejuar o dia inteiro, eu vou jejuar aquilo que eu puder jejuar, com foco espiritual, com foco no reino de Deus. É assim que nós devemos estar posicionado. Josué falou para o povo: cale-se. Isso está em Números 28:30. Subamos e vamos possuir a terra. E eu quero, nesta manhã, finalizando, declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu quero aqui declarar as bênçãos de Deus que está em Romanos 8:28. Talvez você, em Isaías 40:28, talvez você esteja cansado, dizer: isso não vai acontecer com a minha vida, isso não vai acontecer comigo.
E eu quero declarar isso na sua vida, nesta manhã. Você vai sair daqui diferente. Nunca esqueça de portar a palavra de Deus. Não esqueça de carregar, essa palavra tem que estar queimando no seu espírito, tem que estar queimando no seu coração. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, você foi chamado e tem o propósito de Deus. Romanos 37 diz: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Isaías 40, 28 diz o seguinte: que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vamos ler lá direitinho. Isaías diz o seguinte: será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa de Deus. Se você está andando cansado, desanimado, porque a palavra de Deus, as promessas de Deus não estão sendo cumpridas na sua vida, espere como nosso irmão Abraão esperou. Renove as suas forças. Deus renova as suas forças. Ele fala que até os jovens se cansam, mas Ele renova as suas forças. Vocês terão força que nem águia, caminharão e não se cansarão, quando você está renovado pelo Espírito Santo de Deus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar. Como está a sua força diante de Deus? Você se sente cansado, já não tem mais ânimo, perdeu a alegria de estar na presença de Deus. O salmista diz que um dia vale mais, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Talvez você perdeu isso, talvez isso passou, talvez isso aconteceu na sua conversão e você perdeu isso. Talvez você venha na igreja por vir, como um hábito religioso. É hora de você se fortalecer e crer que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Se você que está aqui hoje se sente desta forma e quiser uma oração, só você levantar o seu braço e nós vamos orar especificamente por você. Se você está aqui nessa manhã e deseja e sente que se encontra dessa forma e que você precisa do renovo de Deus, é hora de você receber e se abrir e dizer: Deus, a tua promessa vai se cumprir na minha vida. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra diz que aquele que se sente cansado, amargurado, solitário, ó Deus, vive em família, Deus, mas se sente sozinho, perdeu, Senhor, essa esperança, perdeu a motivação da fé, perdeu o posicionamento de fé. Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe.
Oh Deus, renova as forças desse meu irmão, dessa minha irmã. Renova a força desta família. Oh Deus, que o Senhor derrame sobre ele graça. E que, oh Deus, se ele for para a direita, Pai, eu tenho certeza que a tua bênção vai estar com ele. Se ele der um passo para a esquerda, Senhor, a tua mão vai guiar. Se ele der um passo para a frente, Senhor, a tua mão vai estar guiando, oh Deus. Oh Deus, por todos os lados, Pai, ele seja cercado pela tua bênção. Oh Deus, fortaleça, Senhor, teu povo. Tira o espírito do desânimo, Senhor, da falta de vontade. E que este Salmo 84 possa ser vivido, Senhor, vivido na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Oh Deus, um dia, Pai, na tua casa vale mais que 1000, Senhor. Eu sei que muitos cristãos estão, ó meu Pai, neste momento, Senhor, acenando, Senhor, para coisas erradas, acenando para o carnaval, se alegrando com coisas tão banais, ó Pai, que são coisas passageiras. Mas um dia na tua casa, Pai, vale muito mais do que 1 hora, 2 horas em uma rede social, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Oh Deus, a tua palavra, Pai, um dia na tua presença vale mais que tudo isso. E que a tua promessa, Pai, se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus.